Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de português e literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Hoje, ou você já recebeu o seu resultado lá do Enem do ano passado, ou você ainda está na expectativa para receber este resultado. E o que eu estou fazendo aqui então? Eu vim aqui te explicar como é feita essa nota da redação. Você já deve ter visto lá, né? A nota da redação vai de 0 a 1000, 5 competências, cada uma dessas competências valendo o quê? Valendo 200 pontos, beleza? Primeira competência é norma padrão. Norma padrão, você vai ter que obedecer basicamente a 10 critérios, a 10, nem quesitos, né? 10 critérios para você não se confundir. Primeiro deles, trocar maiúscula por minúscula ou vice-versa. É muito comum isso, por exemplo, em adjetivo pátrio, adjetivo que indica nacionalidade, naturalidade, como é em inglês, ou então como o nome do estado ou o nome do país é com letra maiúscula, a pessoa acaba escrevendo também o adjetivo pátrio com letra maiúscula. Isso aí já é um erro. Acentuação ou ortografia. Cara, tem lá no próprio tema povos originários. Muita gente vai esquecer de escrever esse originário. Você está errando o quê? Você está errando em acentuação. Ortografia, muito provavelmente vai ter gente querendo escrever o nome de uma determinada etnia indígena e vai perder alguma pontuação em ortografia também. E sem contar as pessoas que talvez por distração escrevam a própria palavra tradicional errado. Logo depois vem o quê? Concordância, seja concordância nominal, seja concordância verbal. Povos originários e tradicionais do Brasil. Tenho certeza que vai ter muita gente escrevendo povos originário, povos tradicional do Brasil. Você acaba perdendo ponto lá na concordância nominal com esse tipo de construção, né? Muitas vezes, falando com pressa, a gente acaba tendo esse errinho aí, mas escrevendo na redação do Enem, é lógico que você será penalizado ou penalizada. Logo depois, crase, certo? O acento indicativo de crase, ou seja, deixar de colocar a crase quando ela é necessária ou colocar a crase quando ela não é necessária, certo? Você deve ter tido aula de crase em algum momento do ensino médio, viu que isso é complicado, mas que existem maneiras de você não errar. Até fiz vídeo sobre isso aqui no canal, às vésperas da redação do Enem. Logo depois, regência. Regência nominal, regência verbal. Assim como existe concordância nominal, concordância verbal. A regência, ela se liga muitas vezes à crase. Ela se liga ao quê? Ao complemento adequado a um verbo, ou complemento adequado de um nome. Se você errar em regência, você perde ponto lá na competência 1, norma padrão, como eu bem falei. Logo depois vem emprego de pronome ou colocação pronominal. Muitas vezes a pessoa se dirige ao leitor, usa um você. Muitas vezes a pessoa escreve lá na sua redação usando nós. Existem correntes que dizem que isso não tira ponto, mas a gente sabe muito bem, né? Se a pessoa ainda está nessa fase do seu texto que se dirige ao leitor, que usa o nós, muito provavelmente ela vai perder uma determinada pontuação em norma padrão, beleza? Logo depois tem a flexão verbal, ou seja, quando a pessoa não flexiona o verbo de maneira adequada. Lógico que isso vai acontecer com alguns verbos talvez um pouco mais complicados, né, com verbos compostos, digamos assim, mas é algo que você tem que ter a devida atenção. Logo depois vem também paralelismo. Paralelismo que existem vários tipos. Se você quiser saber mais sobre paralelismo, escreve aí, só para saber se você está prestando no vídeo até agora. Escreve aí paralelismo, que eu prometo que eu dou uma aula sobre paralelismo aqui no canal. E por último, pontuação. Muita gente ainda erra bastante pontuação, seja quando deve ou não usar um ponto, uma vírgula e por aí vai, beleza? Enfim, falei aqui aproximadamente o que? 12 ou 13 quesitos ligados à norma padrão, a competência 1. Agora vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre a coesão. Coesão é a competência 4 lá no seu texto. A coesão, ela vai envolver principalmente esses três critérios: o uso adequado de elos coesivos entre os períodos e entre os parágrafos, certo? Para você ligar bem as ideias do seu texto. Depois, a arquitetura dos seus períodos, se você soube formular bem os períodos, se você, por exemplo, não repetiu palavras, beleza? E a coesão, muitas vezes, vai ter uma ligação com a coerência. Já houve vestibulares, até hoje ainda existem vestibulares que colocam coesão e coerência juntas, numa análise só. Eu preferi colocar aqui, nesse momento, junto com a norma padrão,
por considerar as duas, digamos assim, estruturas não mais superficiais, só que mais ligadas à forma, muito embora tenham ratificado aqui que a coesão se liga bastante à coerência, beleza? Coesão é a tessitura textual. E uma outra coisa que sempre me perguntam, que é muito polêmica, de vez em quando surgem inclusive fake news na internet. Ah, eu usei pronome neutro. Ah, eu usei desinência de gênero neutra na minha redação. Por causa disso, zeraram a minha redação. Não. Se você tiver utilizado qualquer tipo de construção com a desinência de gênero neutra, se você tiver usado o pronome neutro em algum momento do seu texto, a sua redação não será zerada. Muito provavelmente você vai perder uma determinada parcela da sua pontuação em norma padrão, até porque isso hoje em dia não é, digamos assim, aceito, ainda não é abarcado, não é englobado pela gramática brasileira, não está oficialmente da NGB, a nomenclatura gramatical brasileira, só que se zerar uma competência, você não vai zerar e muito menos zerar a redação inteira. Então, por favor, não se assuste com isso, beleza? Enfim, eu acho que esclareci bem esses dois critérios em um vídeo só, que a força e a inspiração estejam com vocês sem dizer adeus jamais.